Rabi, quando chegaste aqui? Na verdade vos digo, que me buscais não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará. Porque a este o Pai Deus o selou. Que faremos para executarmos as obras de Deus? A obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. Que sinal, pois, fazes tu para que o vejamos e creamos em ti? Que operas tu? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito, deu-lhes a comer o pão do céu. Na verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu. Mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Senhor, dá-nos sempre desse pão. Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome. E quem crê em mim nunca terá sede. Mas já vos disse que também vós me vistes e contudo não credes. Todo o que o Pai me dá virá a mim. E o que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta: que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta: que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Não é este Jesus, o filho de José, cujo pai e mãe nós conhecemos? Como, pois, diz ele, desci do céu? Não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou o não trouxer. E eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, venha a mim. Não que alguém visse ao Pai, a não ser aquele que é de Deus. Este tem visto ao Pai. Na verdade vos digo, que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Como nos pode dar este a sua carne a comer? Na verdade vos digo que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, tem a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim, e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai. Assim quem de mim se alimenta, também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso de vossos pais que comeram maná e morreram.
Quem comer este pão viverá para sempre. Duro é este discurso. Quem o pode ouvir? Isto escandaliza-vos? Que seria, pois, se visseis subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica. A carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Mas há alguns de vós que não creem. Então nesse texto você vê que de maneira nenhuma o pessoal aí entende mesmo o lado espiritual, eles só olham o lado físico da coisa. E quando ele fala, aquele que não comer a minha carne não terá vida eterna, eles acham que tem que realmente comer a carne dele. Então o Cristo ameniza, ele coloca a carne e o pão no mesmo lugar. Ele diz, eu sou o pão da vida, aquele que come desse pão jamais terá fome. Aí eu te pergunto, o pão que você come nesses locais, você necessita comer no mês que vem de novo? No ano que vem de novo? Na semana que vem de novo? Esse é um pão que sacia a fome eternamente? Ou você tem que estar sempre comendo? Não é engraçado? Por isso que aqui o contexto desse tanto disso quanto da Santa Ceia é totalmente espiritual. O que ele está dizendo? Se o Verbo se fez carne e a carne dele é o pão da vida, então a palavra é o pão. A palavra, o ensinamento dele é o pão que dá a vida eterna, é o pão que sacia toda a fome. Então aquele que segue essas palavras e as cumpre, terá a vida eterna. Esse é o significado da coisa. E esse é o ponto-chave para que a gente possa entender a Santa Ceia. Tomai-o e reparti-o entre vós. Porque vos digo que já não beberei do fruto da vide até que venha o reino de Deus. Isto é o meu corpo, que por vós é dado. Fazei isto em memória de mim. Este cálice é o Novo Testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco. Um novo mandamento vos dou: que vos ameis uns aos outros como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Então, após a morte de Cristo, os que seguiam os ensinamentos dele, pelos apóstolos, se juntavam em locais, né? E muitas vezes se reuniam para comer, né? Para jantar, para ceiar, né? E na carta aos Coríntios, Paulo manda umas informações para eles, e é onde o pessoal, os religiosos de hoje, tiram como base para fazer a Santa Ceia. Eu vou ler aqui 1 Coríntios capítulo 11, versículo 17 ao 34, né? Uma coisa que eu sempre gosto de deixar claro, essas epígrafes, né, que tem aí na Bíblia, isso não foi colocado pelos apóstolos, isso foi colocado pelos tradutores, pela Igreja Católica, quando fez a compilação dos livros. Então, isso aqui, dissensões na ceia de irmãos, o modo de celebrar a Santa Ceia, isso não é colocado pelos apóstolos, isso é colocado pelo homem, né? Bom, então vamos ler o que realmente Paulo escreveu aos Coríntios quando eles estavam querendo se juntar para comer, né? Nisso, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo,
Porque quando vocês se juntam, não é para melhor, senão para pior. Porque, antes de tudo, ouço que, quando vocês se juntam em um grupo de pessoas, na igreja, um grupo de pessoas, né, há entre vós dissensões. E, em parte, eu acredito nisso. Até importa que haja entre vocês heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vocês. De sorte que, quando vocês se juntam em um lugar, não é para comer a ceia do Senhor, um jantar do Senhor. Quem é que te dá o seu alimento todos os dias? Não é o Senhor, não é o Pai? Então, não é para comer aquele jantar dado pelo Senhor. Porque comendo, cada um toma antecipadamente o seu próprio alimento. E assim, um tem fome e o outro embriaga-se. O cara que tem mais dinheiro, tem mais alimento, come logo a comida dele, e o que tem pouco fica só olhando aquele lá, como está perto um do outro, fica olhando o outro comer muito e não tem o que comer. Não tem porventura casas para comer e beber? Ou desprezai o grupo de pessoas, o grupo dos irmãos, e envergonhar os mais pobres, que nada têm? O que eu vos direi? Louvarei vocês por isso? Não, nisso eu não vos louvo. Então Paulo já está arrebentando com eles ali para que eles não se juntem para ficar comendo. Porque o que eu recebi do Senhor, e que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, partiu e disse: tomai, comei, isso é o meu corpo que é partido por vocês. Façam isso em memória de mim. Então, ele partiu o pão e deu aos apóstolos: isso é o meu corpo que é partido por vós. Façam isso em memória de mim. Foi o quê? Comer? Não, partir o pão. A gente já viu o que é o pão, a palavra. Partam, repartam a palavra, repartam meus ensinamentos, o amor ao próximo, a divisão com os irmãos. Repartam isso entre todos os povos, façam isso em memória de mim. Depois de ceiar, aí já teria acabado a ceia, tomou o cálice e disse: esse é o cálice do Novo Testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que bebedes em memória de mim. Poxa, façam isso todas as vezes que tiverem em mente o meu sacrifício, o meu sangue. Repartam com o próximo todas as vezes que trouxerem à memória esse meu sangue. Ensinem ao próximo, repartam os meus ensinamentos, repartam as palavras que eu passei para vocês. Façam isso em memória de mim. Agora eu vou colocar na tela do versículo 26 ao versículo 29, colocando a visão física, como está escrito, e a visão espiritual, que foi passada por Paulo. Lembrando que Paulo nem participou dessa ceia. Ele ainda não era apóstolo quando foi feita a ceia do Cristo. Então, ele está ensinando o modo espiritual realmente para o pessoal. Vamos colocar aí para vocês verem, do versículo 26 ao 29. Versículo 26. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Agora a visão espiritual. Porque todas as vezes que repartir ou viver estas palavras, estes ensinamentos, às pessoas, estará anunciando a morte do Salvador por nós até que ele volte. Versículo 27, a visão física. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Visão espiritual. Portanto, todo aquele que aprende estas palavras e as reparte com o próximo, mas não as cumpre, será culpado da sua morte. 28. Examine-se então o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Veja as suas atitudes, o seu modo de agir, e assim faça parte do corpo. Assim reparta com o próximo os ensinamentos dados pelo Salvador. Versículo 29. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. E a visão espiritual. Aquele que ouve, aquele que fala, mas não pratica, faz isso para sua própria condenação, não entendendo o que é verdadeiramente o corpo do Senhor.
Se tiver algum pastor ou algum padre que esteja assistindo e possa me responder, como é interpretar a visão física da Santa Ceia com o pão, não discernindo verdadeiramente o que é o corpo do Senhor? Para vocês é um pedaço de pão. Então, como é que discernem? Se é mais doce ou se é mais salgado? É alguma coisa nesse sentido? Porque olhando com os olhos físicos não tem como entender esse versículo. Ser obediente à palavra de Deus, cumprir ela em todos os preceitos, amar o próximo a ti mesmo, não profetizar palavras más e vãs, não pecar, porque pecar de olhar para tua esposa e estar olhando ela como uma mulher, eu estou olhando ela como uma mulher que eu desejo, estou pecando. Não adulterar, não fornicar. Não fornicar. Tudo. O amor é o principal é o amor. E a obediência à palavra. Então, se eu tiver o amor ao próximo, eu estou livre de oferta, templo. Eu não preciso fazer isso. Se eu amar meu próximo, eu serei salvo. Não. Eu dou o templo e não dou o dízimo. E também não pratico a Santa Ceia. Eu vou ser salvo? Olha... Pela Santa Ceia não. Pela Santa Ceia não. Porque Deus fala aqui, isso daqui, ó. É como se você renovasse uma aliança. Isso aí você renovando a tua aliança. É que nem um arco-íris. Mestre, o que devo fazer para conseguir a vida eterna? O que é que as Escrituras Sagradas dizem a respeito disso? E como é que você entende o que elas dizem? Ame o Senhor seu Deus com todo o coração, com toda a alma, com todas as forças e com toda a mente. E ame o seu próximo como você ama você mesmo. A sua resposta está certa. Faça isso e você viverá. Por que será que nesse momento ele não citou para o fariseu assim: vá ao templo, dê seu dízimo, dance, cante, tome a Santa Ceia, não esqueça de comer aquele pedacinho de pão e assim terá a vida eterna? Não, ele simplesmente citou o único mandamento que ele passou: o amor ao próximo, o amor a Deus e amor ao próximo. Se alguém diz, eu amo a Deus, mas odeio o seu irmão, é mentiroso. Pois ninguém pode amar a Deus a quem não vê, se não amar o seu irmão a quem vê. O mandamento que Cristo nos deu é este: quem ama a Deus, que ame também o seu irmão. Então, quem ama a Deus tem que amar o próximo. Esse é o mandamento que dá a vida. Esse é o mandamento, esse é o ensinamento, esse é o pão da vida. E não esse pão físico, o qual dizem ser o pão da vida. É sempre amar o próximo, não fazer mal ao próximo, não sacanear o próximo, não cobrar dízimo do próximo. Quando dízimo nunca foi dinheiro, quando dízimo era mandamento para sustento de levita na lei de Moisés. Aqui no Brasil não tem nada a ver. Então, sempre fale a verdade para o seu próximo. Acredito que a gente tenha tido uma boa visão do que é o lado físico para que possa ser entendido o lado espiritual. Eu espero que tenha dado para vocês entenderem o vídeo. Para finalizar, eu vou deixar o texto do fermento dos fariseus, que é o quê? Ele ensina assim: se você colocar fermento na massa do pão, ele vai levedar e estragar toda a massa.
Então, se você pega a palavra, que é o pão, que é a verdade, e os fariseus são os religiosos, e eles colocam esse fermento, essa doutrina extra deles, Santa Ceia, dízimo, ofertas, poxa, vai levedar e estragar a massa, vai estragar a verdade. Então, não adianta dizer que, não adianta cobrar dízimo, pedir ofertas, dizer que o Salvador mandou construir templos e fazer isso, que é para a obra dele, sendo que as pessoas estão enxergando que não é isso. Ceia física não tem sentido, mas a espiritual tem, do jeito que vocês assistiram. Espero que tenha dado para entender o vídeo. Até o próximo vídeo. Quando os discípulos atravessaram para o lado leste do lago, esqueceram de levar pão. Jesus disse: fiquem alertas e tomem cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Aí os discípulos começaram a dizer uns aos outros: ele está dizendo isso porque não trouxemos pão. Jesus ouviu o que eles estavam dizendo e perguntou: por que é que vocês estão conversando por não terem pão? Como é pequena a fé que vocês têm? Ainda não entenderam? Não lembram dos 5 pães que eu parti para 5.000 homens? Quantos cestos vocês encheram? E aqueles 7 pães para 4.000 homens? Quantos cestos vocês encheram? Vocês não entendem que eu não estou falando a respeito de pães? Tenham cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Então os discípulos entenderam que ele não estava dizendo que tivessem cuidado com o fermento usado no pão, mas com os ensinamentos dos fariseus e dos saduceus. Deixa eu dizer uma coisa. O Deus apreensível é poderoso para mudar o teu cativeiro aqui essa noite. Se prepare para comer pão.